Boa noite, pessoal. Tô passando aqui no finalzinho de domingo para dividir um insight que eu tive esse fim de semana. Não é de algo novo, é de algo bem que eu costumo falar muito, relacionado a um filme que eu vi no cinema esse fim de semana. O nome do filme é Mate ou Morra. Ele é um filme que ele conta a história de um cara lá que ele acorda, resumidamente, né, e sem contar partes sem dar nenhum spoiler para vocês, mas resumidamente, ele desperta todos os dias, no mesmo dia, como se ele acordasse todos os dias no mesmo dia e vivesse as mesmas coisas até descobrir o objetivo daquilo e conseguir resolver aquilo. Ele tinha uma missão, só que aquela missão era praticamente uma missão impossível. Então ele acabava morrendo todos os dias, porque ele tinha as habilidades dele não eram suficientes para cumprir aquela missão. Então ele morria várias vezes e acordava no mesmo dia, ia lá, fazia tudo de novo, e morria, ia lá e fazia tudo de novo, até ele chegar num ponto de concluir essa missão dele, depois de ter morrido muitas vezes. E o que isso nos ensina muito? Para a vida, aqui eu trago num contexto de advocacia, porque a maior parte do meu público é voltada para esse nicho, mas são questões que a gente pode levar, inclusive, para a vida. Mas vamos pegar aqui na questão da advocacia. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a advogar, eu comecei do zero. Eu não tinha nada de habilidade. Só que a diferença minha e para esse rapaz do filme é que eu não precisava morrer todas as vezes e acordar no mesmo dia. Eu tinha a possibilidade de buscar esse aprendizado todos os dias, ainda que com um avanço pequeno, eu tinha a possibilidade de buscar aquele aprendizado todos os dias. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no júri, eu pensava assim, cara, eu quero ser bom nisso, eu quero ser muito bom nisso, então eu tenho que fazer muito isso. Esse rapaz, ele acordava e vivia até certo momento, morria, não conseguia cumprir a missão. Daí no outro dia ele descobria maneiras de ultrapassar aquela parte que ele morreu e avançava mais um pouquinho, e avançava cada dia mais um pouco. Ele ia adquirindo habilidades novas e ele ia resolvendo alguns erros que ele cometia, ele ia por caminhos diferentes daquele que ele acabava errando e ocasionava a morte dele. E a gente não precisa morrer para isso, a gente pode fazer e pegar todos aqueles erros que a gente vai cometendo e ir modificando, ir aperfeiçoando. E no júri isso aconteceu comigo, porque eu me proponho a estudar todos os dias. Isso a maioria de vocês já sabem, de estudar questões ali da matéria penal, matéria processual penal, porque a gente precisa ter essa base forte, mas não basta a gente ter simplesmente esse estudo teórico e não partir para a prática. Então me propus desde o começo a estar sempre no júri. Todos os meses é muito difícil, tirando essa época de pandemia, que tiveram muitos plenários que foram desmarcados, mas eu procuro estar todos os meses no tribunal do júri porque eu quero melhorar com isso. Então, assim, não basta eu estudar a teoria diariamente, eu preciso me expor ao plenário para conseguir ajustar e conseguir aprender mais e, a partir daquilo ali, ir mudando de nível, ainda que de forma pequena todas as vezes. E isso é uma sacada muito legal, gente, porque você tem que se expor, você tem que agir e se expor ao que você tem receio, ao que você ainda não tem habilidade, para conseguir melhorar e conseguir aperfeiçoar. Porque enquanto a gente está no plano simplesmente teórico, a gente não tem um parâmetro para melhorar. Por exemplo, você está no plano teórico, você nunca atuou, por exemplo, no júri, você não tem um parâmetro de saber, por exemplo, o que eu tenho que melhorar, onde eu tenho que ajustar. Mas quando você se expõe a primeira vez ao trabalho, isso pode ser no júri, pode ser na advocacia em si, e depois da exposição, você tem um parâmetro. Então você consegue, a partir dali, ver, olha, eu trabalhei um tópico na minha petição que poderia ter sido feito melhor. Na minha sustentação oral, eu acho que eu poderia ter melhorado nisso. Então você vai ajustando, mas você precisa se expor. E aí vem mais uma mensagem, erre logo, erre muito rápido. E o que eu quero dizer com isso? Que quanto antes você se expor, antes você vai errar
e antes você vai ajustar, porque não existe esse negócio de você começar sem erros. Não existe, podem ser os melhores da profissão, podem ser os melhores da área, todo mundo errou, todo mundo errou. A gente trabalha constantemente para reduzir esses erros, mas a gente erra, promotores, advogados, juízes, de forma muito constante e frequente. Mas a sacada é o quê? É você se expor, errar logo e já aprender com isso. Ninguém pode dizer, você está colocando em risco aí a liberdade de ninguém. Claro, você tem que ter essa consciência de que tem algo muito precioso nas suas mãos, nosso trabalho lida com algo muito precioso, e se você errar aqui, você vai errar dando o melhor. Aí é uma questão que é um diferencial, você vai errar, pode errar, ok, mas dando o melhor, e pegando aqueles pontos ali para ir se aperfeiçoando. Mas essa história aí de que tem muita gente que adora meter pau em jovem advogado e tal, como se tivesse entrado na profissão sabendo tudo, como se nunca tivesse errado, e isso é muita hipocrisia. Então a questão é assim, eu errei muito já na minha profissão, mas eu me expus muito cedo. Desde o começo eu sempre me propus a isso, olha, eu quero errar logo, por quê? Eu me expondo logo, eu erro logo, eu percebo onde eu falho e ajusto. Isso eu faço até hoje. Cada aprendizado, cada atuação são momentos em que eu tenho como parâmetro para ajustar questões e poder trabalhar nesse progresso. Então, gente, essa é a lição que foi um insight que eu tive, eu queria dividir com vocês, porque é algo que eu carrego muito para a minha vida e que eu tenho certeza que pode servir como uma luz para vocês. Eu até vou dar outro exemplo de coisa, por exemplo, no júri, eu reconheço que eu tenho uma habilidade de trabalhar que ela está em fase de aperfeiçoamento. Mas como eu já fiz muito, é algo que eu estou sempre evoluindo. Eu tenho um parâmetro legal ali para continuar. Eu já me expus muitas vezes e eu sei onde eu tenho mais fragilidades, onde eu sou um pouquinho melhor, então eu tenho um parâmetro para saber onde eu preciso melhorar. Mas, por exemplo, no começo da minha carreira, eu não fazia sustentação oral dos meus habeas corpus, por exemplo. E eu fiz vários, e daí chegou uma época, porque quando eu comecei eu não tinha noção da importância, eu não conhecia, eu fazia petição impetrava e eu não levava isso, eu levava diferente isso, então eu não fazia. E daí quando eu percebi isso, quando eu reparei, quando eu vi a questão da importância, inclusive para o meu desenvolvimento e também, principalmente, pela questão de um plus no aumento na potencialização dos meus elementos de defesa naqueles casos em concreto. E quando eu percebi, eu decidi, cara, eu preciso desenvolver minhas habilidades nesse ponto, porque eu tinha um negócio na cabeça que a gente ouve muito assim, quem trabalha no júri faz qualquer coisa. Então eu pensava que a sustentação, eu pensava que seria uma coisa fácil, tranquila. Só que são tipos de sustentação totalmente diferentes. E eu vi que, num certo momento, que eu tinha uma fragilidade ali naquele aspecto. Então, eu me propus a melhorar nisso. E como? Comecei a fazer de todos os casos em que podem ser feitos. Eu sempre faço. Agora, no meu escritório, em todas as possibilidades de nós fazermos sustentação oral, eu vou lá e faço, porque eu quero desenvolver cada vez mais essa habilidade. E o melhor, a gente não precisa morrer todos os dias e viver o mesmo dia para isso, mas a gente pode fazer um pouquinho hoje, fazer um pouquinho amanhã, fazendo, e na repetição a gente criando habilidade, criando a nossa casca ali e se tornando habilidoso, bom no negócio. E se você fica bom nisso, você se sente mais seguro e confiante para fazer as coisas e o seu cliente se dá muito bem com isso, porque ele tem um profissional cada vez mais qualificado ali trabalhando para ele. Tá bom, gente? Boa noite para vocês, um beijo, tenham uma ótima semana.